todos. Em nosso podcast apresentamos ideias sobre as ferramentas computacionais na educação em ciência. Nesse primeiro momento é importante pensarmos que os avanços das ferramentas computacionais elas estão articuladas aos recursos tecnológicos que possibilitam significativas implicações tanto nas interações sociais, no ensino, na aprendizagem e na pesquisa. Mas para além dos recursos tecnológicos, quando estamos pensando na sala de aula de ciências, dentro de uma abordagem sociocultural, a gente destaca que é essencial assumir que toda a atividade humana ela é mediada pelo uso de ferramentas. Nesse sentido, se considerarmos a aprendizagem interligada ao desenvolvimento humano dos sujeitos, isso implica registrarmos a sala de aula e fora dela, espaço da educação em ciências que envolve a apropriação das ferramentas, tanto materiais e simbólicas, dos nichos culturais em que nós, enquanto sujeitos, estamos imersos, e a partir dos quais nos apropriamos e reconstruímos compreensões do mundo, dos fenômenos e dos temas das ciências ao estarmos em atividade com o outro. Ao olharmos para os recursos tecnológicos, cada vez mais temos acesso a essas ferramentas, como, por exemplo, simuladores, vídeos, animações, imagens, aplicativo, infogramas, Todos esses são ferramentas, assumidos como meios materiais, como aqueles que estão carregados de linguagem simbólica. Na educação em ciências, dentro da abordagem sociocultural que trabalhamos, temos a compreensão de que o desenvolvimento do conhecimento acontece na interação entre pessoas que fazem coisas em conjunto. E nisso, destacamos que ao estarmos em atividade com o outro, isso abrange aspectos centrais, como por exemplo a fala, a escrita, o questionamento, a leitura, a argumentação. E isso independe dos recursos tecnológicos. É claro que os recursos tecnológicos, por sua vez, ampliam as possibilidades de acesso ou a própria possibilidade de comunicação entre as pessoas. Mas as ferramentas computacionais por si só não garantem a apropriação das ferramentas, tanto materiais e simbólicas, que constituem o que nós chamamos atualmente de artefatos contemporâneos no estudar ciências ou no próprio fazer ciência. Então implica em pensar espaços de debater, praticar com as referidas ferramentas e assim propiciar a apropriação desta linguagem que está no mundo da educação em ciência. A articulação de atividades com a interação entre professores e estudantes e com outras pessoas pode desenvolver um espírito colaborativo. Este é um momento de contextualizar socialmente a aprendizagem, tanto do ponto de vista da problematização, temas que são socialmente relevantes, como também da organização do conhecimento científico, temas que nós assumimos como epistemologicamente significativos. Se olharmos para os potenciais pedagógicos das ferramentas computacionais, ressaltamos que cada vez mais podemos aprender com representações visuais de diferentes tipos, tais como simulações virtuais, desenhos, filmes, imagens, jogos e games. Assim, se pensarmos no ensinar ciências, precisamos parar e pensar que aprender com esses diferentes recursos tecnológicos que estão disponíveis na web, desafia combinar diferentes meios de comunicação e as múltiplas representações. A referida proposição desafia nós, professores, a pensar em metodologias para a sala de aula de ciência, que tenham suporte dos recursos tecnológicos, que apoiem os nossos estudantes a pensarem sobre os fenômenos da natureza, integrando diferentes recursos linguísticos, matemáticos, visuais e sempre pensando em ambientes interativos. E aqui a interação assume a perspectiva de que possamos interagir com a linguagem, tanto dos artefatos, como a linguagem construída pelos participantes dos ambientes educativos. Isso implica em assumir a linguagem como ferramenta epistêmica, tendo em vista que a apropriação da linguagem permite a compreensão dos fenômenos do mundo pela imersão em atividades com interlocutores diferentes, ao mesmo tempo que os recursos tecnológicos, sejam eles materiais didáticos, vídeos, simuladores, animações, também estão permeados pela linguagem científica. Nisso, ao serem promovidas interações na sala de aula, fora dela,
ou em espaços virtuais, entre diferentes sujeitos da escola, da universidade e de outros grupos, como a família, amigos, cientistas, constituímos espaços de falas, escritas e leituras, possibilitando potencializar via recursos tecnológicos o conceito de desenvolvimento humano com autoria e autonomia dos participantes. Essa perspectiva nos desafia a geração de ambientes de aprendizagem multimídia na educação em ciência. Existe a necessidade de se compreender melhor as possibilidades de combinar diferentes meios de comunicação com múltiplas representações, múltiplos espaços de atenção e dinâmicas de interatividade entre sujeitos e os artefatos que estão disponíveis. A imersão e navegação com diferentes ferramentas computacionais que permitam a interação colaborativa entre os estudantes e os professores. Isso são apostas, para a superação de obstáculos nesse cenário. Para finalizarmos nossa reflexão, destaco que estamos no contexto de formação social em rede. Isso que é um marco histórico, contemporâneo. Ele é caracterizado pela liberdade de produção, organização e publicação de conteúdos em rede e viabilizado pelo desenvolvimento de ferramentas sociais na web. Isto vislumbra o surgimento das comunidades de aprendizagem em AVA ou em redes sociais, como bibliotecas virtuais, museus interativos, autorias coletivas, mapas conceituais coletivos, interações online, simuladores virtuais, jogos online, bem como os processos de assistir, postar, comentar, vídeos, simulações em 3D, o próprio podcast, E assim fica aqui o desafio para nós professores e instituições pensarmos em como implementar os recursos da web em espaços interativos que possibilitem o acesso aos referidos recursos em diferentes horários e locais geográficos, ao mesmo tempo que promovam espaços de interação e diálogos investigativos via internet. E você, que nos escuta nesse podcast, como utiliza ou pensa utilizar as ferramentas computacionais no seu contexto educativo? Um forte abraço e até a próxima interação.